Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos em Penafiel, no Museu Municipal, esta noite, onde decorre o Festival Escritaria, dedicado este ano ao escritor Germano Almeida. Venceu em 2018 o Prémio Camões, tem 76 anos e nasceu na Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde. A sua terra é sempre a paisagem da sua literatura. E não é exceção no seu mais recente livro, que está a lançar agora, intitulado A Confissão e a Culpa, uma obra que encerra a trilogia do Mindelo, que iniciou com o livro O Fiel Defunto. Germano Almeida, muito obrigada mais uma vez, é um prazer recebê-lo sempre no Ensaio Geral da Renascença. Ver as ruas de Penafiel, como vemos aqui, cheias de palavras suas, vemos a sua obra aqui também traduzida em várias montras, pela cidade, pela biblioteca. É um ambiente de festa para si, esta homenagem do Escritaria? Sim, uma grande festa, e aproveito para agradecer o convite que me fizeram para ser o escritor homenageado desta vez na Escritaria. Cheguei aqui na segunda-feira passada e fartei de admirar e ver as minhas fotografias espalhadas pela cidade. Diverti-me imenso, confesso, a ver isto, porque não contava que a escritaria fosse exatamente o que eu acabei por constatar. Mas, de todo modo, é um prazer grande estar aqui e vamos aproveitar, efetivamente, para lançar o livro A Confissão e a Culpa, que é o que fecha a trilogia do Mindelo. O Germano tornou-se um leitor muito antes de ser escritor. É verdade que andava pela Boa Vista à procura de livros para ler? Sim, é verdade. É que eu hoje não tinha muitos livros, não havia muita gente com muitos livros. Não era propriamente andar à procura de livros para ler. Sempre que eu sabia que alguém tinha livros, eu ia visitá-lo e depois pedia emprestado. Porque também há o seguinte: ainda hoje, em Cabo Verde, o livro não é considerado, digamos, um valor que se possa guardar. O livro, digamos, uma vez lido, não se deita fora, obviamente, mas depois não se dá muita importância. De maneira que eu conhecia diversas pessoas que eu sabia que tinham livros e ia pedi-los para me darem emprestado, depois tomava alguns, depois devolvia, tomava outros. E quando é que a escrita começou a acontecer, a tornar-se um ofício incontornável? Digamos, a escrita tornou-se um ofício incontornável já há mais de 50 anos. Porque sempre escrevi, mas nunca escrevi com a intenção de publicar. Escrevia para o prazer da escrita, por exemplo. A Ilha Fantástica escrevia toda no norte de Angola, enquanto estava na tropa. Houve um outro romance que eu escrevi naquela altura, enquanto que a Ilha Fantástica, digamos, eram as minhas recordações da Boa Vista. O romance que eu escrevi na tropa era passado durante o período da guerra, mas era mais inventivo, tinha mais imaginação. Porque o Germano Almeida é, sobretudo, um contador de histórias. Isso também está profundamente enraizado na tradição de Cabo Verde, o contar histórias. Exatamente. Por exemplo, eu me lembro, quando era miúdo, nós pagávamos algumas pessoas que eram conhecidos como contador de histórias para nos contarem histórias. Então, à boca da noite, como dizíamos, nós não tínhamos eletricidade, não tínhamos televisão, essas coisas todas, então tínhamos o luar. Sentávamos à porta de casa e esses pessoas passavam horas infindas a contar-nos histórias. E claro que, digamos, as histórias que eles repetiam, mas repetiam sempre com agrado. Nós ouvíamos sempre essas histórias. Primeiro, das que me lembro, havia uma imensa história à volta dos 12 pares Carlos Magno e dos 12 pares da França. Mas depois havia muitas histórias de feiticeiras, de ladrões, de pateados, maçons. De maneira que nós tínhamos uma imaginação, digamos, povoada dessas histórias. Para mim, escrever foi sempre relacionado com contar história. Por exemplo, quando eu escrevo, estou sempre a contar a alguém, mesmo imaginário, estou a contar alguma história. Mas o Germano costuma dizer que um escritor é mesmo uma pessoa como as outras.
Defendo que sim, que um escritor não é nada, não é diferente das outras pessoas. Porque, digamos, os homens da Boa Vista que me contavam histórias durante o dia, aliás, muitos deles eram trabalhadores da casa do meu pai. E durante o dia eram trabalhadores braçais, que trabalhavam, não sei o quê. À noite transmudavam-se em contar histórias. Havia um que era particularmente culto. E nós, aliás, ele gostava de nos dizer que ele era a única pessoa na Boa Vista que tinha lido o Lunar Perpétuo. Eu nunca cheguei a ver o Lunar Perpétuo até hoje, mas ele fazia muita garganta com a existência do Lunar Perpétuo, porque ele dizia que o Lunar Perpétuo era um livro que previa tudo. Ele, por exemplo, dizia, no Primeiro prevê que vai chover este ano. E chovia mesmo. E hoje temos essa chuva também. Neste seu livro, A Confissão e a Culpa, para quem ainda não o leu, temos como personagem, um dos personagens é o escritor Miguel Lopes Macieira, que no Fiel Defunto é quem nos fala, é o escritor que é morto. Ele aqui neste livro diz a certa altura que não há conhecimentos inúteis para quem quer escrever livros. Tudo é matéria literária? Eu defendo que sim, que tudo pode ser matéria literária. A gente pode ter esse conhecimento e não usar, mas eu acho que para quem pretende escrever, todos os conhecimentos podem vir a ser úteis. Mesmo que não seja logo consciente disso? Mesmo que não tenha consciência disto, mas digamos, encontrar um pedaço de papel e ler, pode ter uma utilidade que ele não adivinha. Não podemos dizer, não, eu leio sobre isto. Claro que também há uma coisa. Eu, neste momento, posso dar-me este luxo, porque já tenho uma idade provecta e já li muito. Agora posso, e também já tenho a vista mais fraca. De maneira, hoje em dia posso escolher o que eu quero ler ou não. Mas quando se é jovem, há tempos encontrei um jovem que foi ter comigo, porque queria que eu lesse umas coisas que ele tinha escrito. Queria publicar. Enquanto eu disse, bom, você vai deixar-me isto aqui, eu vou ler, não sei o que e tal. Depois eu ia perguntar, você lê muito? Não, eu não leio, não quero ser influenciado. Disse, bom, você anda a ser influenciado pela vida que tem, ou pelas pessoas com quem convive, não sei o quê. Ainda o melhor é ser influenciado por livros. Porque é evidente que a gente sofre influenciações de todas as espécies. Muito do que está nos seus livros, não só nesta trilogia do Mindelo, mas em todos os outros para trás, para quem vive em Cabo Verde, há muito que é possível de ser identificável. Há personagens que são pessoas conhecidas das ruas do Mindelo, por exemplo. Já teve problemas sérios por causa daquilo que escreve, Germano Almeida? Não, porque as pessoas são mais verosímeis do que reais. Eu gosto, por exemplo, dessa ideia de escrever para as pessoas acharem que estou a retratar outras. Está que não estou. Eu crio personagens a partir, nunca de uma pessoa, mas de diversas pessoas. Acho que há uma efabulação das pessoas que nos faz transformadas em personagens, mas eu gosto da ideia de serem personagens que as pessoas acham que são identificáveis. E por isso mesmo alguém já lhe disse, aquele é o fulano tal? Muitas vezes. E o Germano o que é que diz? Eu digo, ok, pode ser fulano tal, mas tu também estás no meu livro. Então, já tenho uma história que eu conto de vez em quando de um fulano, que onde eu escrevi O Mar da Lajinha, e ele foi identificar todos os personagens, porque nós éramos um grupo grande, que íamos tomar banho de mar todos os dias na Lajinha, às 6 da manhã, íamos, encontrávamos no mar, ficávamos lá a contar histórias. Naquele mar azul turquesa. Exatamente. Então, eu depois escrevi o livro, ele era uma das pessoas, e ele disse-me, identifiquei as pessoas todas que estavam na Lajinha. Disse, tu também. Disse, não me vi. Disse, então não leste bem. Não leste bem porque também estás lá. Então vou ler outra vez. Depois ele apareceu-me, de facto tens razão, eu estou lá. Não era verdade. Enganou o leitor. Vamos abrir um pouco este livro, A Confissão e a Culpa. É um livro onde lemos a voz, no fundo, que nos faltava nesta trilogia. No Fiel Defunto, o primeiro livro, temos o protagonista, o escritor Miguel Lopes Macieira, que foi morto em pleno lançamento do seu livro. Depois, no último Gito, temos a voz da viúva, uma personagem algo também curiosa. Agora temos o autor do crime.
Que livro é este? Que confissão é esta? Porque descobrimos esta relação que este criminoso tem com este escritor. Já me ensinou agora uma coisa muito interessante. O autor do crime, porque tem chamado sempre de assassino, mas não gosto. Porque eu acho que ele não é um assassino. É um personagem, digamos, que ele acaba por cometer ato um bocado deslocado em função de uma ideia que ele tem. As pessoas queixavam-se, quando eu escrevi os outros 2 livros, as pessoas continuaram a queixar-se de que a gente fica sem saber porque é que ele matou. E eu dizia, eu também não sei. Ele até agora não me contou porque é que matou. Mas fiquei com isto aqui, vocês vamos experimentar contar a história na perspectiva do autor do crime. Eu vou ficar a usar essa expressão, autor do crime. Eu autorizo. Obrigado. Porque assassino não me convém para ele. Eu acho que ele não é um assassino. E sendo que ele mata um escritor, o autor do crime pode ser a palavra certa. Exatamente, sim. De maneira que eu comecei a imaginar, primeiro, o julgamento. O livro começa com o seu julgamento, a sua condenação mortal, e quando lhe dão a oportunidade de eventualmente se defender, dizendo, enfim, acusando a mulher de o ter enganado com o escritor, ele recusa. Não lhe passa para a cabeça a ideia de que a mulher o engana com o escritor. Mas ele acaba por matar o escritor quando descobre que o escritor está em vias de deixar de estar apaixonado pela mulher para apaixonar por outra mulher. Ele ama tanto a sua mulher que não quer ver. Embora acredite que eles tenham uma paixão perfeitamente platónica, ou pelo menos, enfim, grande parte platónica, não digo completamente platónica. Deixamos os leitores também descobrir isso. Exatamente. E então ele acaba por, num ato nem sequer que é muito consciente, acaba por assassinar o homem, mas nunca assume isto como crime. Continua a gostar do escritor como pessoa, embora, enfim, a relação deles era uma relação um bocadinho coisa, porque ele sentia que o escritor o intimidava. O escritor, acho que achava um escritor demasiadamente convencido de sua sabedoria. Há aqui também uma certa crítica a esses escritores mais vaidosos, entre aspas. Porque nós em Cabo Verde temos muito desses fulanos que costumam dizer, escrevem um poema, acham que são poetas, escrevem um pequeno conto, já acham que são escritores. Não estou a criticar. O que eu acho é que, de facto, valorizariam mais a nossa literatura se empenhassem mais a escrever. Porque, digamos, é escrevendo muito que nós aprendemos a escrever, para já, e escrevendo muito, digamos, do conjunto do que escrevemos pode ter a ver com alguma obra válida que enriqueça a nossa literatura. Volto às palavras do seu escritor-personagem, Miguel Lopes Macieira. Ele diz: as pessoas pensam que não, mas escrever é uma atividade exigente, agradável, mas muito exigente. Para si também é isso, agradável e exigente ao mesmo tempo? Sim, agradável, divirto-me imenso a escrever, mas para já eu sei que há muitas coisas que eu deixo de fazer para poder ter tempo para escrever. Segundo, primeiro, aqui é uma atividade solitária. Eu, quando escrevo, claro que tenho como companheiros personagens. Gente viva, não suporto escrever com gente presente. E os personagens fazem-me companhia. Mas, de todas as maneiras, nem sempre, não vou dizer que custa, mas gasta-se uma grande parte do nosso tempo
dedicando à escrita. E às vezes brinca com a sua própria literatura, porque, por exemplo, neste livro, A Confissão e a Culpa, a certa altura, fala do testamento do Senhor Nepomuceno. Ou seja, brinca com os seus próprios livros também. E com os meus próprios personagens também, e comigo próprio também. Porque eu digo, se eu não brincar comigo, não tenho o direito de brincar com os outros. De maneira que, por exemplo, o Lopes Macieira, eu diria que é o meu retrato ao contrário. Mas, sem dúvida, que muito de mim está lá. Eu tenho um outro livro também que... Aliás, quase todos os meus livros, eu uso-me, de certa forma, como personagem, muitas vezes ao contrário. Recordo-me uma sessão com alunos de Cabo Verde em que o Germano Almeida, a certa altura, dizia que não podem aceitar que digam que são só africanos, que os cabo-verdianos não podem negar que são uma mistura de África e Europa. Há dias, aqui no Festival Fólio, em Óbidos, o ex-ministro da Cultura de Cabo Verde e escritor, o Mário Lúcio de Sousa, falava na necessidade de um manifesto em defesa da criolização. Esta ideia de que temos todos múltiplas raízes. Isto para si faz sentido? Faz sentido, no sentido de que, efetivamente, essa questão é uma questão antiga em Cabo Verde. Eu lembro que nos anos 60, o Dr. Baltazar, naquele tempo, no tempo quase da claridade, e num prefácio que ele escreveu, A Aventura Crioula do Manuel Ferreira, ele punha a questão de Cabo Verde, Europa ou África? E ele respondia, nem Europa nem África, Cabo Verde. Nessa altura, essa resposta agradou-nos imenso. Só que não é verdadeira. Cabo Verde é África. Agora, não há uma África, do mesmo modo não uma Europa. Eu aqui, digamos, durante bastante tempo, insistia com os jornalistas portugueses, dizendo, não, espera, a gente quando fala em Europa, quando falamos de um português, não dizemos é um europeu, não é português. Portanto, eu sou um africano de Cabo Verde. E já costumo dizer, nós queremos entrar na África com um rótulo, o rótulo de cabo-verdianos. Porque a nossa cultura, efetivamente, nós somos africanos, estamos localizados em África, nós geograficamente somos África, mas a nossa cultura não é tipicamente uma cultura africana, sofreu, digamos, influências das mais diversas partes do mundo, nomeadamente a europeia através dos portugueses e de outras partes. Portanto, há ilhas que são mais africanas do que outras, é um facto, mas podemos dizer, enquanto que as ilhas de Sotavento são mais africanas, as ilhas de Barlavento são mais europeias. Mas isto tem a ver também com a própria colonização que Cabo Verde sofreu. A própria colonização, a colonização das ilhas do Sul, foram mais africanas. Do Norte, no tempo de Dona Maria I, que decidiu que havia que colonizar Cabo Verde, como tinha feito com Madeira e Açores. Aliás, uma das ideias que eles tiveram 300 anos depois do início do povoamento cabo-verdiano foi devolver os pretos para a África porque queriam ter um Cabo Verde, digamos, branco. Já não era possível. Há 300 anos eles já eram cabo-verdianos. De maneira que, então, optou-se por colonizar as ilhas do Norte mais com branco do que com pretos. Por isso é que no Norte temos ilhas mais claras do que outras. Isto faz de nós uma cultura particular. Não negamos a nossa condição de africanos. Mas, com essa condição, não há uma África. Há diversas Áfricas. No Ensaio Geral, vamos agora escutar Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje de Germano Almeida. Germano Almeida é o autor homenageado no 14º Festival Literário Escritaria em Penafiel, que decorrerá até o dia 31. Esta será a oportunidade para o escritor cabo-verdiano apresentar o seu novo romance, A Confissão e a Culpa, o último volume da sua trilogia do Mindelo. Os outros 2 romances já publicados são O Fiel Defunto e O Último Mugido. Continuamos com o estranho e inesperado assassinato do famoso escritor cabo-verdiano Miguel Lopes Macieira, Glória de São Vicente, pelo seu amigo o engenheiro Edmundo do Rosário, na sessão de lançamento do seu derradeiro livro.
O mistério é evidente e cabe agora ao autor abrir o livro para que o assassino fale. Germano Almeida é o biógrafo de Cabo Verde. Não podemos compreender a vitalidade do arquipélago e do país sem ler o autor de Do Monte Cara Vê-se o Mundo. É verdade que Baltasar Lopes é uma espécie de patriarca da cabo-verdianidade, ou que Cursino Fortes é um poeta que sente como ninguém a identidade dessa cultura da Macaronésia do Sul. Mas Germano Almeida busca a naturalidade, a alegria de viver, a ironia, a arte de contar, a diversidade de tipos populares e a sensualidade dos corpos e das relações humanas. Desde que lemos o testamento do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo, fica clara a qualidade da obra e do autor. E em imaginação percorremos o caminho iniciático do protagonista. Atravessou a Rua de Lisboa, o Largo do Palácio, e subiu ao Forte do Cónego, trotando atrás de Jovita, extasiando-se com a maravilha que era o Mindelo. Nunca vira tanta gente junta e sentia-se envergonhado de estar descalço atrás daquela carregadeira que calçava sandálias de plástico. Nas últimas obras, confirma-se a capacidade de privilegiar a ideia de divertimento, de prazer com as pequenas coisas. É Cabo Verde em toda a sua pujança que se manifesta, e é a língua portuguesa enriquecida pelos crioulos que se torna um cadinho de mil cores. Germano Almeida, sente-se este biógrafo de Cabo Verde? Eu sinto que o Dr. Oliveira Martins é um grande amigo. Aliás, nós conhecemos há muitos anos e, digamos, eu fiquei encantado com a forma como ele fala da minha escrita. E não tenho a preocupação de ser o biógrafo de Cabo Verde, é verdade. Eu tenho a preocupação de contar histórias da minha gente, porque, efetivamente, eu tenho consciência de que é através das histórias, através de coisas que nós vamos projetar a nossa cultura. Essa é a minha preocupação, mostrar o que é que nós somos. Porque o Cabo Verde foi um arquipélago maltratado pela vida. Até a independência, nós morríamos de fome com muita frequência. Houve muitas situações em que a nossa população foi devastada. A independência foi eu costumo dizer que a independência foi um marco importante na nossa vida. Desde a independência que nós temos conseguido criar uma coisa em que as secas já não nos metem medo, como dizia o poema do Ovídio Martins. Temos conseguido, elas continuam a existir, mas temos conseguido debelá-las. Razão, aliás, porque eu defendo que Cabo Verde nunca poderá ser um país liberal na medida em que o Estado vai ter sempre que ter a função de poder acudir ao seu povo em situações dessas. Não é por uma questão ideológica, é uma questão de necessidade. Ele tem razão quando diz que o Baltasar é um patriarca. Por exemplo, eu costumo dizer, os políticos cabo-verdianos deviam todos ser obrigados a fazer prova de leitura do Chiquinho. Porque o Chiquinho não é um romance. Aliás, quando o Baltasar chamava o Chiquinho de romance cabo-verdiano. Não é um romance qualquer, porque de facto o Chiquinho é a nossa história. E a primeira à última página, o Chiquinho conta a história de Cabo Verde, sobretudo após os barcos de carvoeira começarem a deixar de frequentar São Vicente. É a desgraça da ilha, sem trabalho, e depois da secas em São Nicolau que ele conta. Daí que eu digo que, contando as nossas histórias, mostramos às pessoas que somos um povo que temos direito, digamos, a viver.
E nada melhor, de facto, do que ler os seus livros. Depois desta trilogia, já está a trabalhar noutro livro? Não, de facto não estou, porque acabei a trilogia este ano, depois meti-me nessa história de política de que já me aposentei, e agora pode ser que venha a ter uma outra ideia, mas não tem, neste momento não tem nada. Tem que esperar que o livro aconteça. Exatamente, tem que esperar que a história aconteça. Teria muito mais perguntas para lhe fazer, Germânio. Eu agradeço muito, mais uma vez, ter estado no Ensaio Geral da Renascença. É sempre um prazer conversar consigo. O programa teve assistência técnica de José Luís Moreira. Voltamos para a semana. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II, na quarta-feira, às 6 da tarde. Esperamos por si lá, no Teatro Nacional. Muito boa noite e muito obrigada.